Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe todos vocês, todos nós. Ele venha iluminar o nosso entendimento, venha dar uma direção para o nosso entendimento, porque só quando nós entendemos a sua palavra, só quando nós temos ouvidos para ouvir a sua voz, é que nós finalmente podemos realmente obedecê-la. Enquanto isso não acontecer, a gente pode ter informações, muitas informações, vasta informação a respeito da fé, da palavra de Deus, da vida de Jesus, de forma que possamos compreender o que passou na época dele. Mesmo assim, se ele não iluminar o nosso entendimento, eu não creio que a gente possa entender a vontade dele para a nossa vida. Aliás, está escrito que o Deus deste século, é o diabo, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandecesse a luz do Evangelho, da palavra de Deus, para que não fossem salvos. O Deus desse mundo, Então você pode entender que o Deus desse mundo pode ser a riqueza, pode ser a vaidade, pode ser os seus próprios desejos, os seus próprios sonhos, os deuses deste mundo que têm desviado o entendimento das pessoas, têm desviado a atenção das pessoas da palavra de Deus para com as coisas que o mundo apresenta. Então nós gostaríamos de passar, transferir para vocês o que Deus nos tem dado. Temos falado com respeito à sua palavra, a palavra da verdade. Mas a palavra da verdade só é obedecida, seguida, praticada, vivida, quando realmente o Espírito de verdade, o Espírito Santo, ilumina o nosso entendimento. Nós dependemos de colocar a nossa mente para trabalhar no que está escrito. Nós temos que investir o nosso intelecto, o nosso espírito, a nossa inteligência nas Sagradas Escrituras, para que nós não venhamos nos deixar envolver pelos sentimentos do coração. Quando a pessoa lê a palavra de Deus, ela tem, eu acredito, ela tem duas opções: colocar a cabeça, a mente, o intelecto, o entendimento, para buscar em compreender aquilo que está escrito no seu intelecto, ou colocar o coração nos sentimentos daquelas palavras. Eu não sei se você me entende, mas, por exemplo, uma pessoa que conhece bem a palavra de Deus, conhece bem, e ela coloca o coração na palavra de Deus,
Então ela diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é isso? Ele me leva para os pastos verdejantes, às águas tranquilas de descanso. Isso é o que ela lê, que ela sabe e que ela sente. Não, está escrito. Eu sinto, poxa, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Só que, na prática, ela vive outra realidade. Então, ela coloca o coração naquele versículo e gosta, sente-se bem com aquilo. Mas, quando vai enfrentar suas lutas, suas dificuldades, então ela foge, ela falha, ela não tem coragem para tomar atitude, porque ela creu com o coração, com o sentimento, e não com o intelecto. Eu penso assim, é o que eu tenho entendido na palavra de Deus. Eu creio que Deus nos deu a palavra dele para que nós coloquemos a nossa cabeça para aprender o que está escrito, não o coração. Uma pessoa que vai para uma faculdade, ela coloca o quê para funcionar na faculdade? A cabeça, não o coração. Se ela vai se formar em medicina, se ela vai se formar em advocacia, se ela vai ser engenheiro, ela tem que queimar a cabeça, as pestanas, ela tem que queimar o intelecto, ela tem que usar o intelecto, pensar, raciocinar, pesar, avaliar, para que então ela possa aprender e colocar em prática. Mas se a pessoa coloca o coração nos seus estudos, não vai aprender nada. Pode até aprender alguma coisa, mas aquilo não vai ter praticidade na sua vida. Então é assim, nós temos visto muitas pessoas que dizem crer em Jesus, mas um crer superficial, um crer com o coração, com o sentimento. Mas na hora que ela tem que enfrentar as suas próprias lutas, são outros 500. Não é verdade? Fala a verdade. Com licença. Bem, eu tenho entendido isso. Eu tenho entendido que não basta você conhecer a verdade. Não basta apenas conhecer a verdade. Você tem que colocá-la em prática. Porque se você não coloca em prática, do que adianta você sentir que a verdade é verdadeira e não assumi-la na sua vida? Não é? É ou não é? Jesus, então, disse: nem só de pão viverá o homem, por exemplo. Nem só de pão viverá o homem. Ele ensinou isso. Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E ele foi tentado no deserto, quando estava 40 dias sem comer. Obviamente ele estava com fome. E que fome deveria estar? Já pensou? Ele era homem, ele era Deus, mas era homem. Por isso, ele é chamado de filho, quer dizer, filho de Deus no homem. Jesus era Deus no homem, na carne, sujeito a sentimentos, sujeito às dores, sujeito à fome, à sede,
ao cansaço, sujeito a tristezas, sujeito às alegrias. Ele era como nós, como eu, como você. Ele era homem, puríssimo, mas Deus era com ele. O Espírito de Deus estava com ele, estava nele. Mas o Espírito Santo, quando ele tinha fome, como ele teve fome 40 dias e 40 noites, o Espírito Santo não deu comida para ele ali na hora. Não deu. Ele ficou com fome mesmo. Mas ele resistiu. E o diabo, sabendo que ele estava com fome, ele aproveitou. Exatamente depois de 40 dias, uma quarentena de jejum, de comida. Jesus devia estar desesperado de fome, porque o corpo dele, a carne dele, a humanidade dele, a natureza humana dele, carecia disso. Então, na hora mais cruciante, o diabo veio e apresentou uma ideia, uma facilidade. Uma ideia que resolveria o problema na hora, que é o que todo ser humano quer. Essa é a realidade. Todos nós, quando enfrentamos problemas, todos nós, sem exceção, a gente logo apela para a solução. Nós queremos a solução já imediata. Então, foi o que Jesus passou. O diabo lhe ofereceu, uma oportunidade. Olha aí, transforma estas pedras em pães. E pronto. Mas Jesus sabia também que ele tinha consciência. Olha só, naquele momento de fome, ele não deu vazão à fome. Ele não deu vazão aos seus sentimentos de fome. Mas ele apelou para o que ele sabia da palavra de Deus. Que coisa maravilhosa. Jesus, ainda que sentisse na carne a fome, ele não se deixou levar pela sugestão fácil que o diabo apresentou para ele. E ele disse: nem só de pão o homem viverá, é o que está escrito. E o que está escrito é o que a gente tem que viver. Em outras palavras, Jesus falando, o que está escrito é o que eu tenho vivido. E é o que todos têm que viver. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra, ou seja, de toda a promessa de Deus, da palavra de Deus. Então, quando o Senhor Jesus resistiu com essa palavra, o diabo viu que perdeu aquela primeira batalha. E depois ele veio com outra. E depois veio com outra. E em todas elas, Jesus resistiu apenas com a palavra. Continuou com fome. Continuou com fome. Até o momento que o diabo perdeu, porque ele manteve a sua ideia, o seu pensamento, o seu intelecto, sua inteligência. Ele fixou a palavra de Deus na sua mente, no seu espírito, e assim ele pôde resistir. Assim ele pôde vencer uma das suas maiores batalhas aqui na terra, o próprio Satanás. Ele venceu. E nós temos que seguir esse modelo de fé, a fé inteligente, a fé que é pautada naquilo que está escrito, e não deixarmos
que as nossas necessidades vigentes, venham suplantar ou venham obrigar-nos a dar vazão e querer a solução de acordo com o meio mais fácil, que não condiz com a vontade de Deus. Nem só de pão o homem viverá. Então agora eu entendo o que significa, por que Jesus não era doente, Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, ele não tinha morada certa, não tinha casa, ele não tinha onde tomar banho, trocar de roupa, fazer suas necessidades fisiológicas, ele não tinha onde permanecer pelo menos 1 hora. Não. Ele não tinha residência fixa. Ele vivia de um lado para outro. E sempre andando. Sempre andando. Ia de um lado para outro, andando a pé. Somente quando ele entrou em Jerusalém, conforme estava escrito, que ele iria entrar em Jerusalém, ele entrou montado numa jumentinha. Mas, amiga e amigo, veja que Jesus vivia a palavra de Deus. Ele não só pregava a palavra, ele não só dizia, não andeis ansiosos por quanto a vossa vida, por coisa alguma, não vos preocupeis com isso, etc, etc. Ele não só falou, mas ele viveu aquilo que ele ensinou. E essa é a fé que faz, ou que fez de Jesus um vencedor durante toda a sua vida, ao ponto de chegar ao martírio da dor, de ter que suportar o pecado de toda a humanidade e ir para a cruz e morrer com ele. Mas Jesus viveu aquilo que pregou. Jesus viveu aquilo que ensinou. E é o que todos nós, sem exceção, temos que fazer. E isso só é possível quando o Espírito de Deus está em nós. Mesmo assim, nós temos que decidir. O Espírito Santo nos fortalece, nos guia, nos orienta, mas a decisão final é nossa. O Espírito Santo não faz de nós um robô, não. Ele orienta, ele ensina, ele exorta, ele convence. Ele convence. E isso tudo acontece aonde? No coração? Não. Mas na mente, no intelecto. É assim que eu creio. Porque se nós pautarmos ou apoiarmos a nossa fé no coração, a gente vai andar apenas pelos sentimentos da palavra de Deus. E na hora da dor, a gente quer um remédio que pare a dor. É ou não é? Na hora da fome, a gente quer comer alguma coisa porque a gente quer saciar a fome. Não é assim? Na hora do frio, a gente quer se agasalhar. Porque a gente sente fome, a gente sente frio, a gente sente dor, enfim. A gente quer resolver o problema naquele momento. Então, quando a gente apoia a fé inteligente, é no entendimento. O diabo tem cegado o entendimento, ou os entendimentos das pessoas, para que elas não entendam a palavra de Deus.
E uma vez não entendendo, elas não serão fortalecidas pela palavra. Como é que ela vai praticar uma coisa que ela não entende? Agora, quando ela coloca o coração, por exemplo, eu diria que muitas pessoas, com licença, muitos que creem em Jesus, ou dizem crer em Jesus, gostam muito dos salmos. Amam ler os salmos, não é verdade? De fato, Jesus citou o salmo. Ele mencionou os salmos. Mas os salmos foram extraídos de um homem que estava gemendo. Por exemplo, Davi. Então ele fala em forma poética, que sensibiliza, ele fala aquilo que ele estava sentindo. Então as pessoas gostam de se inclinar para os salmos e apoiar, digamos, a sua fé nos salmos. Ah, mas está escrito isso, está escrito aquilo. Só que, em dado momento, Davi falava como se fosse o próprio Jesus na cruz do Calvário. Lá no Salmo 69, ele diz: a minha alma está atolada em profundo lamaçal, que não dá pé. Então, isso sensibiliza muito o coração do leitor. A pessoa que lê, a pessoa gosta, porque ela se identifica com aquela situação ali. Mas isso não resolve. Isso não resolve. A fé não pode ser apoiada apenas naquilo que a gente sente, mas naquilo que a gente racionalmente crê, inteligentemente crê. Jesus enfrentou o diabo dizendo: olha, Satanás, está escrito. Quer dizer, ele vivia o que estava escrito. E Satanás sabia disso. E Satanás perdeu porque Jesus manteve a sua mente intacta e não se deixou levar pelos sentimentos do seu coração. É fácil. O reino de Deus não é um reino de facilidade. O reino de Deus é tomado por violência, por esforço, sacrifício. Você tem que sacrificar. E eu não estou falando de sacrifício econômico, não, porque o sacrifício econômico é fácil, difícil é o sacrifício do coração. É sacrificar as suas vontades, seus sonhos. É sacrificar as suas vaidades, seus sonhos, projeções, etc. Seu futuro, isso é que é difícil. Porque quando a pessoa realmente é dirigida pelo Espírito Santo, ela pensa, ela pesa, ela raciocina e ela decide dizer: está escrito e é isso que eu vou seguir, independentemente do que sinto ou tenho vontade. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Eu falei muito e talvez você tenha que assistir novamente esse vídeo 1, 2, 3, 4 vezes para poder pegar o espírito, para saber como você pode agir de forma que venha vencer a si próprio, vencer as suas emoções, seus sentimentos. Não só você, eu também. Todos nós. Eu não estou excluído disso. Uma coisa é você pregar, outra coisa é viver aquilo que você prega e ensina. E essa é a nossa obrigação. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.